Meus irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, pela graça de Deus, Deus tem preparado uma palavra da Sagrada Escritura. E se os irmãos orarem, Deus vai mandar o sal e o tempero. A Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. O sal da graça, o sal da misericórdia, o sal da bondade de Deus. Abramos a Sagrada Escritura no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, que tem uma revelação de Deus para nós no capítulo 2, versículo 4. Por favor. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui a noiva falando. Nós já dissemos aos irmãos que em Cantares não é fácil distinguir quem fala, a não ser na Bíblia atualizada, revista atualizada de Almeida, que tem ele, o noivo, a noiva, as filhas, o coro. Mas a maioria das Bíblias não tem quem está falando. E é preciso discernimento para entender quem está falando, se o noivo, se a noiva. Mas aqui é muito claro que quem está falando é a noiva. A noiva disse: levou-me à sala do banquete. Evidentemente que o livro é um livro que fala de um relacionamento de um marido e uma mulher, mas o Espírito Santo tinha o objetivo de trazer uma lição espiritual entre Cristo e a sua igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, é bom lembrar isso. E a noiva diz que o noivo levou-a à sala do banquete. Evidentemente que esse banquete para nós não é um banquete material, não é um banquete físico, mas é um banquete espiritual. Comidas e bebidas espirituais. E aqui, meus irmãos, ela diz: levou-me. Levou-me. Meus amados irmãos, não foi ela quem foi. Ela foi o quê, meus amados irmãos? Levada. Até isso é inspirado pelo Espírito Santo e Deus tem um objetivo. Ela não foi, ela foi levada. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o ser humano, ele não quer banquete espiritual. O ser humano, ele é preso às coisas terrenas. O ser humano, dele mesmo, ele não tem apetite pelos banquetes espirituais. Ele não tem. Spurgeon, que foi o maior pregador de fala inglesa que viveu no século XIX, ele dizia que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que fazer o ser humano, por iniciativa própria, buscar a Deus. Ele disse que é mais fácil um leão se transformar em vegetariano. Qual é a tendência do leão? Qual é o desejo do leão? O que é que ele deseja? Carne. E Spurgeon diz que é mais fácil tornar um leão vegetariano do que um pecador ter interesse pelas coisas espirituais. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que ela disse: levou-me.
é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo que nos leva à sala do banquete espiritual. Aleluia, glória a Deus. A palavra levou-me em hebraico, os irmãos que entendem, eu procurei-os, e eu perguntei para eles no hebraico o que é a palavra levou-me. E eles me disseram que levou-me é bou. Bou significa em hebraico, levou-me é bou, significa ser carregado, ser trazido, ser guiado, ser introduzido, ser colocado por outrem, que possui uma força maior que aquele que foi levado. Levou-me no hebraico é bom e significa ser carregado, ser trazido. Você pensa que veio aqui porque você quis? Você veio aqui porque alguém te carregou, alguém te trouxe. Amém. Por você estaria onde agora? Pela sua natureza carnal. A nossa natureza pecaminosa. Ela queria estar aqui? Não, ela queria estar brincando de videogame. A natureza carnal. Queria estar na frente da televisão assistindo novela. Queria estar deitada numa rede descansando. Queria estar agora numa pizzaria. Não é verdade? Chegar em casa, vamos ali, minha velha, numa pizzaria. A natureza carnal da gente só quer essas coisas. Mas a Bíblia diz, levou-me à sala do banquete. Alguém pegou-me, alguém carregou-me, alguém arrastou-me e trouxe para a sala do banquete. Tem gente que não veio. Poderia vir e não veio. Porque, não sei, Deus é quem sabe. Mas nós viemos aqui trazidos. Nós viemos aqui carregados. Nós viemos aqui levados. Bendito seja Deus que fez isso com a minha vida e com a sua vida. Diga comigo, eu não vim. Eu não vim. Fui trazido. Fui trazido. Diga mais forte, eu não vim. Eu não vim. Fui trazido. Fui trazido. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Quando você recebeu aquela vontade de vir, não foi você. Foi Deus, pelo seu Santo Espírito, que lhe moveu e lhe impulsionou, e lhe pegou pela mão e lhe trouxe. Amém? A obra da conversão, a obra de buscar Deus, é uma obra do Espírito Santo, não é do homem. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem fala conosco. Vamos ver São João 16:8. Quando você veio ser crente, quando você veio aceitar Jesus, quando você veio para a igreja, você não veio, você foi trazido, levou-me. É assim que a Bíblia diz, levou-me à sala do banquete. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo. Ele está se referindo a quem? Jesus estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Ele estava falando do Paráclito. Ele estava falando do Consolador. Isso foi na véspera de sua morte. Ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele estava falando do Consolador, do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele disse, convém que eu vá. E quando ele vier, ele quem? Me ajudem, por favor. O Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo. E eu fui procurar os que entendem de grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E eu fui procurar os que entendem de grego, perguntar o que significa convencer em grego. E eles me disseram que convencer no grego é legshô, e significa confrontar, significa refutar, significa repreender severamente, e significa mostrar a alguém o seu erro ou a sua falta.
Convencer é mostrar a alguém o seu erro. Convencer é mostrar a alguém a sua falta. É fazer a pessoa entender que está errado. Convencer. Essa missão é de quem? Quem é o único ser que pode convencer as nossas almas, que pode revelar as nossas almas, que pode falar as nossas almas, que pode esclarecer as nossas almas. Quem é a única pessoa que pode fazer isso? É o Espírito Santo. Jesus diz: quando ele vier, ele convencerá. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, e os pregadores? Os pregadores são apenas instrumentos, mas o pregador não convence. O pregador pode ser eloquente quanto for. O pregador pode ser um grande missionário. O pregador pode ser um grande orador. Mas se o Espírito Santo não usar as palavras, a palavra do pregador não serve de nada. Porque o poder de convencer não está no pregador. O pregador apenas faz a sua parte, que é a pregação. Mas o convencimento não é o pregador. Só quem tem condições de convencer alguém, de fazer a pessoa entender o seu erro e aceitar Jesus como Salvador, é o glorioso Espírito Santo de Deus. Levou-me à sala do banquete. Em outras palavras, eu não fui, eu fui levado. Se fosse por mim mesmo, eu não iria. Mas alguém veio, uma força maior veio e me impulsionou aí. Uma força maior veio e me arrancou de onde eu estava, e uma força maior me trouxe para perto de Deus, para a sala do banquete. Glória a Deus. Foi o que Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 44. O Senhor Jesus, ele esclarece isso. Olha que palavra forte, que palavra esclarecedora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa palavra trouxer no grego, eu não estou lembrado da expressão, mas significa atrair, atrair. E essa palavra atrair no grego é como se fosse um imã. Se você colocar um alfinete e passar o imã. Antigamente os meninos brincavam muito de imã. Eu brinquei muito de imã quando era criança. Hoje em dia as crianças nem sabem mais o que é isso, né? É o azogue, né? Glória a Deus. Esse é mais antigo do que eu, é do tempo do azogue. Glória a Jesus. Nem me lembrava mais dessa palavra. Veja que situação. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você coloca o imã numa agulha, ou num clipper, ou num preguinho, o que é que o imã faz? O imã tem um poder de quê, meus irmãos? De atração, de puxar. E a palavra trouxer no grego é a palavra parecida com imã, que puxa, que atrai. O Espírito Santo passa pela terra e sai atraindo as almas, e sai puxando as almas, e sai trazendo. Só tu, Espírito Santo, é que podes atrair as vidas para Cristo. Quem dá glória para Jesus mais forte nesta noite? Só o Espírito Santo, irmão. Só o Espírito Santo. Se você vê as almas se convertendo, não é outra coisa, é o Espírito Santo de Deus que está atraindo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim. Por favor, põe em tela outra vez. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Tem outra tradução que diz: se o Pai que me enviou não o atrair. Glória a Deus. Nós não temos forças, mas o imã de Deus passou. O imã de Deus chamado Espírito Santo passou e nos puxou e nos atraiu e continua nos atraindo. E nós pedimos ao Espírito Santo que não nos abandone, porque se ele nos abandonar, nós vamos perder esta atração, e nós queremos continuar com esta atração até a volta de Jesus. Amém? Meus irmãos e irmãos, isso está no nosso credo. Nosso credo, ele explica isso. Nosso credo diz, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil chama isso de graça preveniente. O que é uma graça preveniente? É uma graça que Deus dá ao pecador para ele vir. Pré quer dizer antes, né? Pré, tudo que tiver pré-natal. O que quer dizer pré-natal? Antes do nascimento, não é assim? Preveniente quer dizer uma coisa que vem antes, uma ação de Deus que vem antes.
antes de você agir, tem uma ação de Deus pré. Você só é crente por causa da graça preveniente. Aleluia! Dou glória a Deus pela vida dos nossos teólogos que deixaram essa cláusula no nosso credo, na nossa declaração de fé. Quem tem o livrinho da declaração de fé das Assembleias de Deus? Leia isso, está lá, não é? Glória a Deus, a graça preveniente. Você só é crente porque Deus jogou uma graça que lhe atraiu, porque Deus jogou uma graça que lhe puxou, que Deus jogou uma graça que lhe carregou, porque Deus jogou uma graça que lhe puxou e você veio pela santíssima graça de Deus. Se eu fosse você, eu daria um glória para Jesus por esta graça, por esta felicidade, a graça preveniente. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Amém. Então a primeira coisa que eu aprendo é que ela não veio. Ela foi o quê? Veja se vocês me ajudam a ministrar. Ela não veio à sala do banquete, ela foi o quê? Levada, ela foi trazida, ela foi carregada, conduzida, pega pela mão, arrastada. Bendito seja Deus que nos trouxe. Eu dou glória a Jesus, porque eu não vim, eu fui trazido, eu fui levado, eu fui arrastado, eu fui chamado, eu fui atraído pela santíssima graça de Deus. Se Deus não colocar este imã, ninguém vem. Ninguém vem. Pode se esgoelar, pode pregar, pode fazer sermão, se Deus não operar. Por isso que Jesus disse: recebereis poder. Falando sobre o dia de Pentecostes, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o que, irmãos? E sereis minhas testemunhas. Só no poder do Espírito Santo. Por isso que a igreja tem que orar, para Deus derramar o Espírito, para o Espírito se mover, para o Espírito agir, para o Espírito tratar com as vidas. É preciso que a igreja esteja em constante oração, para o Espírito estar se movimentando e agindo e trazendo as vidas. Glória a Deus. Levou-me à sala do banquete. A palavra sala, ela é beit, de onde vem bet, casa, morada, habitação. E ele disse: levou-me à casa do banquete. Só que no hebraico, eu procurei várias pessoas que conhecem hebraico, várias fontes, e elas me disseram que no original não está casa do banquete. Elas me disseram que no original está casa do vinho. Casa do vinho. Bom, mas por que está traduzido casa do banquete? Porque o vinho é servido nos banquetes. Então não há erro na Bíblia, não há erro nas Escrituras Sagradas. Na casa do banquete há vinho, mas no hebraico está Beit Raim. Beit Raim quer dizer casa do vinho. Meus amados irmãos, eu fiz uma pesquisa e descobri que no palácio de Salomão havia 3 salas onde ele trabalhava. 3 salas. A primeira era a sala do trono. A primeira sala era a sala do trono. Vocês estão lembrados que essa sala do trono, o rei naquela época, ele concentrava em si os 3 poderes. Naquela época, o rei concentra. Por isso é chamado o absolutismo dos reis. Estamos voltando ao tempo do absolutismo, né? Só que dessa vez não é o rei, é um órgão que está chamando tudo. Nós temos um órgão no Brasil que está legislando, é assim ou não é? Está criando lei, está julgando lei e está executando. Estamos voltando ao absolutismo. Só que não é o absolutismo dos reis, é o absolutismo de um órgão. É o absolutismo de um órgão. O absolutismo quer dizer o rei é No tempo de Salomão era assim: o rei legislava, o rei julgava e o rei executava. Era o tempo do absolutismo. Depois, no iluminismo, veio a tripartição dos poderes. Não sei se foi com Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel não, foi outro. Glória a Deus, não foi Maquiavel não, foi outro. Foi outro que me fugiu agora o nome, se tiver algum professor. Montesquieu, muito bem. Homem conversa, pregue direito, que tem gente sabida aí no meio. Glória a Deus. Montesquieu, por isso que eu disse que não foi, né? Montesquieu, muito bem. Montesquieu foi o filósofo do iluminismo que fez a ideia da tripartição dos poderes. Um poder chamado legislativo, que é o que cria as leis. O poder judiciário, que avalia, que julga.
e o poder executivo que executa. Mas naquele tempo o rei fazia tudo. E a sala do trono era a sala do juízo. Vocês estão lembrados daquelas duas mulheres que foram lá com uma criança? Quem lembra daquela história? Né? Que uma matou, uma dormiu por cima do filho, matou e queria pegar o filho da outra. E o rei julgou. A sala do trono era a sala do julgamento. Era a sala do julgamento. Tinha a sala do trono, que era mais acessível. Depois, de um lado, tinha um subterrâneo, que era a sala dos tesouros. E do outro lado, no subterrâneo, tinha a sala do vinho, a sala do banquete. Na sala do trono, vinha todo mundo, qualquer pessoa poderia vir à sala do trono. Mas a sala dos tesouros, não era todo mundo que tinha acesso. E a sala do vinho, a sala do banquete, do outro lado, no subterrâneo, também não era todo mundo que tinha acesso. Louvado seja Deus. A sala do juízo era acessível a todos. Todos tinham direito. Agora o rei só levava para a sala dos tesouros e só levava para a sala do vinho pessoas especiais que ele tinha confiança ou que ele tinha carinho por aquelas pessoas. Por exemplo, ele levou uma mulher tanto à sala dos tesouros, a sala dos guarda-roupas, a sala do ouro, das joias, como levou para a sala do vinho. Quem foi a mulher que Salomão veio de longe? Quem está lembrado de uma mulher que veio de longe e Salomão mostrou tudo? Quem foi, meus amados irmãos? A rainha de quê? Sabá. Glória a Deus, a rainha de Sabá. Mas não era todo mundo que ia para a sala do vinho. Para a sala do vinho só iam pessoas especiais, pessoas queridas, pessoas amadas. Glória a Deus, porque lá era onde servia as iguarias. Tinha gente que da sala do trono voltava, mas quando o rei se agradava, levava para a sala dos tesouros e levava para a sala do banquete. E eu dou glória a Deus porque a igreja, ela não só tem direito de vir na sala do juízo, ela só não tem direito de vir na sala do trono, mas a igreja, quem é salvo, tem direito de passar pela sala do trono, mas vai para a sala do tesouro e vai para a sala do banquete, vai para a sala do vinho. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. A sala do juízo, nós já passamos por ela, nós já passamos pela sala do juízo. A sala do juízo é a sala do julgamento, é a sala onde fomos julgados. Nós fomos julgados. Mas alguém pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida para resolver na sala do juízo, na sala do trono. Mas quando nós chegamos lá, o próprio rei já tinha pago a nossa dívida. Quando chegou lá para resolver o problema já estava resolvido. O rei já tinha pago a nossa dívida. Já escapamos do juízo. A Bíblia diz em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Quem Jesus. está em Cristo Jesus? Quem foi ao Calvário? Quem foi lavado no sangue de Jesus? Então, na sala do juízo, você já escapou, você já foi perdoado, você já foi salvo. A sala dos tesouros. A sala dos tesouros é a sala das riquezas espirituais. A sala do tesouro é uma sala secreta, mas nós temos direito a essa sala do tesouro. Louvado seja Deus, que são as riquezas de Cristo, que são a glória de Cristo, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais. Você passou pela sala do trono, você foi perdoado e depois Jesus te leva para a sala do tesouro para te enriquecer. O que foi que Jesus disse à igreja de Laodiceia? Aconselho-te que de mim o quê? Compres o quê? Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Mas também tem a sala do banquete, ou a sala do vinho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o banquete grande vai ser no futuro. É o banquete escatológico. É o banquete no final dos tempos. É o banquete das bodas do Cordeiro. Aí lá nós vamos comer. Aleluia. Lá nós vamos comer nas bodas do Cordeiro. Isaías, os profetas falaram do banquete escatológico. O escatológico vem de escatos. O que é escatos? Escatos no grego quer dizer últimas coisas.
Escatológico quer dizer o estudo das últimas coisas, das coisas futuras. E a Bíblia fala do banquete escatológico, do banquete que vai haver, a grande festa, o grande banquete que vai haver quando o Senhor voltar. O banquete que vai haver para a sua igreja e o banquete que vai haver para os que gozarem a salvação. Nós vemos isso em Isaías 25:6. Por favor, que seja posto na tela, Isaías 25:6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. Ô irmão, quem está com fome ouvindo um versículo desse? O Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutano, vai ter até mocotó. Glória a Jesus. Olha, tem gente aqui que está com a boca cheia d'água, irmão. Eu olhei para trás e vi a boca cheia. Estou lhe vendo, viu? Glória a Jesus. Carneiros gordos, animais gordos, vinho puro, tutano gordo. Vai haver uma festa. Evidentemente que nós não sabemos exatamente como vai ser lá. Pastor, o corpo ressuscitado pode comer comida terrestre? Pode. Pode comer comida terrestre. É um mistério. O corpo glorificado é um mistério. É um mistério. Porque Jesus, depois de ressuscitado, Jesus comeu peixe e comeu favo de mel. Isso é uma esperança para você que gosta de comer essas coisas. Aleluia. O corpo glorificado tem condições de comer comidas naturais. Porque o próprio Cristo comeu depois de ressuscitado. Diz que os discípulos pensaram que era um fantasma. Quando ele apareceu com as portas fechadas, os discípulos pensaram que era um fantasma. Ele disse: olha, apalpai-me. Foi assim ou não foi? Apalpai-me, vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho carne, eu tenho ossos. O corpo ressuscitado tem carne e tem ossos, e ao mesmo tempo pode atravessar paredes. Como é que a gente entende uma coisa dessa? Não dá para entender, e não é para entender mesmo não, é só para crer. Não é para entender, é para crer. Quem crê que vai ser assim? Quem crê? Dê um glória para Jesus, quem crê. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei explicar. Talvez haja teólogos e ao mesmo tempo cientistas que saibam. Eu não estou dizendo que ninguém sabe. Eu estou dizendo que eu não sei. A minha capacidade intelectual não alcança explicar como é que um corpo físico tem carne, tem osso, come e atravessa a parede. Eu não tenho explicação, mas eu acredito que tem gente da física quântica, né? Gente esclarecido nessas áreas que possa até dar uma explicação à luz da ciência. Mas eu não vou me inventar dar, que eu vou passar vergonha, que tem gente ali embaixo que sabe, e eu vou passar vergonha aqui. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que vai haver um banquete. Como vai ser esse banquete? Eu não sei. Sei que é espiritual, mas pela Bíblia pode ser espiritual e pode no meio ter coisas materiais. Eu não estou ensinando nenhuma heresia, estou dizendo uma hipótese, pode. Porque pela Bíblia pode. Pode ou não pode? Jesus não comeu peixe? Comeu ou não comeu? Comeu peixe e comeu favo de quê, irmão? De mel. Peixe com mel. Aqui no Brasil ninguém come peixe com mel, mas quando chegar em casa faça um teste. Glória a Deus. Tem um pastor nosso aqui, que ele não está hoje no culto, toda mistura ele diz que é boa. Só irmão, isso com isso presta? Ele diz: é bom. Que coisa boa com coisa boa não pode dar coisa ruim. Aí come, glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, o banquete escatológico, o banquete do futuro, não sabemos exatamente o que vai ser servido. Sei que serão coisas de garantia, serão coisas espirituais, mas há possibilidade de haver também coisas materiais, porque teremos corpos glorificados, mas corpos, e Jesus comeu.
Isso está no Antigo Testamento, não vai dar tempo de ler todas as referências, mas está no Novo Testamento também, São Mateus 26 e 29. Jesus prometeu que vai beber do suco da videira no reino do Pai, junto conosco. Está escrito que lá nas bodas do Cordeiro, Jesus vai beber o fruto da vide. Por favor, São Mateus 26 e 29, por gentileza. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus disse, deixa em tela, isso foi na hora da ceia, isso foi no dia da hora da Santa Ceia, quando ele tomou o cálice, ele deu graças, consagrou o cálice e disse, digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da vida, deste. Ele estava falando de coisas maté, ele estava com o que na mão? Ele estava com o que na mão? Com o cálice cheio de quê? De vinho. Ele disse, a partir de agora, essa será a última vez que eu vou beber, mas até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Lá vai ter uma santa ceia literal. A última ceia vai ser celebrada lá. A última ceia, porque Jesus disse deste. Ele estava com o cálice na mão, deste cálice, de novo no reino de meu Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas, irmãos amados, enquanto não chega aquele dia, enquanto não chega o banquete escatológico, o banquete final, Jesus, ele vai nos servindo aqui na terra banquetes espirituais. Deixemos esse mistério lá para lá, quando a gente chegar lá a gente vai saber, e vamos para cá, para a terra. O que é que está acontecendo aqui hoje? Toda terça-feira, toda sexta-feira nas congregações, todos domingos de manhã na escola dominical, no culto à noite, o que é servido para a igreja? O que é servido para a igreja? Banquete espiritual. O pastor tem a obrigação de ir na despensa de Deus. O apóstolo São Paulo disse que o pastor é dispenseiro. Você sabe o que é o dispenseiro? Você sabe o que é o dispenseiro? É aquele que tem a chave de quê, meus amados irmãos? Da dispensa. E o que é que se guarda numa dispensa de uma casa? Alimentos. O pastor, em 1 Coríntios 4 e 2, chama os pastores de dispenseiros. Você é aquele que Deus deu a chave da despensa e você tem que ir na despensa buscar alimento e preparar para entregar ao rebanho de Deus. Em muitos lugares, meu Deus, o povo vem e volta com fome. Em muitos lugares o povo vem e volta com fome. Porque o dispenseiro não foi na despensa preparar o banquete. E na despensa de Deus tem coisa boa na despensa de Deus? O que lhes parece? Tem coisa boa na despensa de Deus? Mas em muitos lugares, irmãos, o povo fica com besterol. Em vez de dar banquete ao povo, dá guloseima. O que é guloseima? Pipoca. O que mais? Pirulito. O que mais? Chiclete. O que mais? Maria Mole. Confeito, que é o bala lá, vocês que são do sul do país. Confeito, lá, bala é lá para lá, aqui é confeito. Bala aqui é de revólver. Glória a Jesus. Hein? Que mais? Cocada, algodão doce. Tem muitos lugares, irmãos, que o povo não tem mais banquete. É só guloseima. Eu estou lhe vendo, você, a senhora que está aí de blusa rosa. Eu estou adivinhando o seu CPF. 162-275-2779-40. Foi não foi? Diga que não é. E ela é doida de dizer que não é? Glória a Jesus. Aí fica tapeando o povo, embromando com essas coisas, né? Pesquisa na internet e depois vai dizer. Irmão, sabe que seu CPF está na internet? Você sabia disso? Sabia que seu CPF, qualquer pessoa pode pegar seu CPF na internet? A carteira de motorista, tudo. Muitos lugares não tem mais banquete, tem guloseima. Eu estou lhe vendo. Você essa semana teve uma dor de cabeça, diga que não foi. Quem é que não tem dor de cabeça, meus amados? Teve um irmão que disse que tem todo dia, glória a Jesus.
Isso é guloseima, isso não é banquete. Isso é guloseima. E guloseima só cria verme. É verdade ou não é, meus irmãos? Guloseima só cria verme, aqueles meninos buchudos. E a barriga grande e as pernas finas. Veja que presepada, glória a Jesus. Deixa eu secar a minha, glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o pastor, o presbítero, o dirigente da igreja, ele é o dispenseiro e ele tem que se ajoelhar, e ele tem que abrir a Bíblia, e ele tem que buscar, para quando for a noite, ele preparar um banquete para servir a igreja de Deus. E banquete não é com guloseima não, é com vinho puro e tutano. Glória a Jesus, ainda uma pimentazinha malagueta para esquentar. Não é guloseima, é tutano e vinho puro. Bendito seja o Deus de Israel. Feliz a igreja que toda semana ela tem banquete espiritual. E por aí afora existem igrejas que têm banquete espiritual. Então, irmãos, existe banquete que entra pela boca e existe banquete espiritual que entra pelos ouvidos. Não está no script, mas quando eu estava aqui de joelhos, eu me lembrei de um versículo em Jó 34:3. Banquete que entra pela boca e banquete que entra pelo ouvido. Jó 34:3. Por gentileza, leia, meu irmão leitor. Jó 34:3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Tem comida que entra pelo paladar e tem comida que entra pelos ouvidos. Aleluia! A comida material entra pelo paladar e a comida espiritual, ela entra pelos ouvidos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 1:17. Assim como o paladar prova a comida, os ouvidos provam as palavras, experimentam as palavras. Banquete que entra pelos ouvidos. Então Deus, irmãos, ele já quer antecipar o banquete. Ele já quer antecipar esse banquete. Esse banquete, ele pode ser no culto público, como é o caso que nós estamos hoje aqui, e pode ser no seu devocional, porque o crente, ele não deve comer só quando vem na igreja, ele tem que comer todos os dias. Tem crente que só come de 8 em 8 dias. Mas na vida material você só come de 8 em 8 dias? Não. Você tem que ter o alimento diário, o pão diário. Não é o pão de alho, é o pão diário. Chegou uma vez a gente lá em São Miguel tinha uma livrariazinha na igreja, chegou um livro chamado Pão Diário. E chegou um dos meus ajudantes lá no gabinete. Eu disse: meu filho, chegou um pão diário lá na livraria, vá buscar um para mim. Ele chegou lá e disse: irmão, o pastor mandou buscar um pão de alho. E o pobre do rapaz disse: eu não sei não, irmão, de pão de alho, aqui não é churrascaria. E ele voltou e disse: pastor, o pão de alho já acabou-se. Eu digo: meu irmão, não é pão de alho, é pão diário. Glória a Jesus. Era um livro, ainda existe esse livro, ainda existe por aí fora. Então, irmão, o crente, ele tem um banquete semanal, que é na igreja, mas ele tem que ter todos os dias um banquete, só ele e Jesus, através do Espírito Santo da palavra. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ler livros devocionais, que lhe alimentem, que lhe nutram. Bendito seja o Deus de Israel, porque Deus, ele quer nos antecipar, ele quer nos dar pedaços do banquete futuro, ele quer antecipar, ele quer dar um penhor. O que é um penhor? O que é um penhor? Quando você vai no banco e para pedir um empréstimo, eles pedem ou um penhor ou uma hipoteca, não é assim ou não é? O que é um penhor? Penhor pode ser algo móvel, né? Uma joia, é um penhor. E hipoteca é um bem imóvel, não é assim? Tem que falar direitinho, que aqui tem advogado. Glória a Deus, o negócio é sério. E na internet aqui tem meme. Se a gente disser uma besteira, no outro dia está um meme no meio do mundo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o penhor é uma garantia.
É um pedaço do pagamento antecipado. Aleluia. É uma garantia real que chega antes do tempo. O Pai Celeste, Ele tem do céu para nós aqui na terra garantias reais. Ele já manda de lá coisa do céu para nós degustarmos aqui na terra. Aleluia. Tem coisa do céu que já vem antecipada. Banquete do céu que já vem antecipado. Não entra pela boca, entra por onde? Nós ouvimos no livro de Jó. Entra por onde esse banquete, meus amados irmãos? Pelo ouvido. Banquete. Que a alma se alegra, que a alma se fortifica, que a alma chora, que a alma dá glória a Deus, que a alma sai voando, fortalecida na presença do Senhor. O banquete grande é lá. Mas Ele já quer nos dar penhores. Ele já quer nos dar pedaços antecipados. Hein? Glória a Deus, né? Que ouvia a voz do Espírito Santo, Gregório. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, vamos ver Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o que é o Espírito Santo da promessa? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O apóstolo disse que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos em Cristo. O Espírito Santo desceu na minha vida e desceu na sua vida. Aqui não está falando do batismo no Espírito Santo. Os primeiros pentecostais confundiam. Aqui não é o batismo, o selo não é o batismo. O selo é a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você pode não ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar novas línguas, mas você, se você é salvo, o Espírito Santo já está impresso na sua alma. Aleluia. Irmão, eu não sou batizado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita em mim, que lhes parece? Sim ou não? Sim. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo da promessa em você. Você está selado para o dia, porque só vai subir para o céu no dia da redenção quem tiver o selo. E o selo é a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele vem, ele traz um penhor. Vamos ver o versículo 14, por favor. Põe em tela outra vez. Falando do Espírito Santo, diz o qual é o que, irmão? O penhor. O Espírito Santo é o penhor. Penhor de quê? Da nossa. O que quer dizer o penhor? O que quer dizer o penhor? O que quer dizer o penhor? Garantia. Uma garantia, um adiantamento. Através do Espírito Santo, você já começa a desfrutar do banquete futuro. Você já começa a desfrutar das bênçãos futuras. O Espírito Santo, ele traz banquete do céu que nós vamos receber depois da vinda de Cristo. Ele já traz como penhor, ele já traz como garantia, ele já traz como antecipação. Dá para dar glória para Deus? Levou-me à sala de quê, irmãos? Do banquete. Levou-me à sala do banquete. Você já entrou nessa sala? Porque tem crente, irmão, que nunca entrou na sala do banquete. Ele nunca degustou do vinho do Espírito Santo. Ele nunca degustou do pão do Espírito Santo. Ele nunca sentiu na alma as riquezas de Cristo. Tem gente na igreja assim. 10 anos de crente, nunca sentiu nada, né? Tinha um velho, não vou dizer a cidade, que agora a gente não pode dizer mais nada, senão vai preso. Mas eu e a irmã Vaninha moramos numa cidade que foi um tempo de grande avivamento. Um tempo de grande avivamento. Mas, irmão, Jesus batizava tanta gente com o Espírito Santo. Batizava, quase todo o culto o Senhor batizava no Espírito Santo. E tinha um velho, que ele ficava todo duro assim. Aí Jesus batizava de um lado. Ele dizia, dá janeu.
Aí Jesus batizava do outro. Ele dizia, dá Janeu. Batizava o da frente. Ele dizia, dá Janeu. Batizava o de trás. Ele dizia, dá Janeu. Morreu e nunca deu. Nunca recebeu nada, coitado. Ele dizia, na linguagem matuta, dá Janeu. E nunca deu. Tem gente da igreja que nunca degustou. Parece que não entra nada, parece que ele não saboreia nada dos banquetes celestiais. Mas nesta noite, Deus, Ele quer me pegar, Ele quer lhe pegar e levar, introduzir na sala do banquete para degustar coisas do céu, coisas do século vindouro. Vamos ver em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5, explica melhor essa bênção. Olha aí. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Provaram o que, irmão? Primeiro foram iluminados, depois provaram o que? Provar é experimentar, é saborear. Provar é ter experiência. Provaram o dom celestial e se fizeram o que, irmãos? Participantes do Espírito Santo. Prossiga. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quando Deus te reveste do Espírito Santo através da palavra, você já está provando virtudes, poderes do século futuro. Eu já provei, e eu tenho provado pela graça de Deus, eu tenho provado poderes. A palavra virtudes quer dizer poderes. Eu, pela graça de Deus, e não só eu, mas muitos dos que estão aqui e espalhados por este mundo afora, já provaram poderes, virtudes do século futuro. Cultos e orações. Cultos na igreja e orações particulares, devocionais, onde Jesus serve banquete e você fica menino. NVI, pastor, é melhor. NVI, por favor, leia na NVI. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Poderes da era que há de vir. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Quando Deus nos enche do Espírito Santo, quando Deus revela a sua palavra, quando Deus revela mistérios dos céus, nós já estamos provando coisas do céu que ainda vamos provar no futuro. Dá para dar graças a Deus? Levou-me para onde, irmão? Foi fraco. Levou-me para onde, irmãos? Para a sala do mais banquete. Forte para estremecer as tendas. Levou-me aonde, igreja? Para a sala dos banquetes. Peça para o Espírito Santo te pegar pela mão e te conduzir para a sala do banquete, para tu provares. O bom não é só ser crente, o bom é entrar na sala do banquete e degustar as coisas espirituais. Desde eu novo crente, tanto na minha cidade, Palmeira dos Índios, como aqui nessa igreja sede, que já existia quando eu aceitei Jesus, já era esta igreja. Aleluia! Quanto banquete, quanta coisa do céu, quanta revelação, que as lágrimas desciam, a língua desenrolava falando em mistérios com Deus. Aleluia! Você precisa degustar, você precisa provar o dom celestial, provar virtudes do século futuro. Quer dizer, Jesus pega do banquete futuro e já distribui aqui na terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Levou-me à sala do vinho. A sala do vinho, a sala do banquete. Jesus quer te embriagar. Jesus quer te embriagar com banquete, com vinho. Louvado seja Deus. O que é que está escrito em Efésios? Vocês sabem o que é que está escrito em Efésios 5:18? Quase todo crente sabe desse versículo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Só na sala do banquete. Jesus quer te levar para a sala do banquete, para você se embriagar, para você ficar em êxtase. O que é êxtase? Êxtase é ficar fora de si, é ficar embevecido, é ficar como que anestesiado. A realidade do céu é tão forte que sufoca a realidade terrestre. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento. Você desliga da terra, desliga a tomada da terra e fica embriagado, cheio, transbordando, provando, degustando as coisas celestiais, o dom do Espírito Santo que Ele traz do céu para nós. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Deus de Israel nesta noite. E eu creio que tem alguém degustando, que tem alguém provando, que tem alguém sentindo pelo ouvido o sabor da palavra de Deus. Aleluia! 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 Batismo com o Espírito Santo é virtude do século futuro, é antecipação. Dons espirituais é virtude do século futuro. Revelação, esclarecimento da parte de Deus é virtude do século futuro, que Deus já está antecipando, que Deus já está dando agora, que Deus já está trazendo como penhor, que Deus já está trazendo como hipoteca. Louvado seja Deus. Receba, 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 porque Ele quer te dar banquete. Levou-me à sala do vinho, levou-me à sala do banquete. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, aleluia. Não se conforme de ser um crente que só ficou na sala do trono. Tem crente que só ficou na sala do trono. Ele é crente, é. Eu não posso nem dizer que ele não é crente, mas ele só ficou na sala do trono. Mas da sala do trono tinha duas salas subterrâneas. Uma era a sala do tesouro e a outra sala era a sala do banquete. Aleluia. Aleluia. Quem aqui já foi perdoado por Jesus? Quem aqui já foi perdoado? Dê um glória para Deus. Você já esteve na sala do trono, já esteve na sala do juízo, mas você precisa descer para a sala do banquete. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ficar embriagado do Espírito Santo. Você precisa receber os dons do Espírito Santo. Você precisa receber o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo são virtudes do século futuro, trazidas antecipadamente. Aleluia. Você vai se conformar com essa vidinha, tendo um banquete para você, e você se conformar com nada? Ele quer te pegar pela mão, ele quer te arrastar hoje. É arrastado, quem não for por bem vai arrastado, porque levar é arrastar, levar é puxar, levar é trazer, levar é uma força maior do que nós só somos levados por uma força maior do que nós. E quando chegou lá, na sala do banquete, o rei pegou uma bandeira, aleluia. O rei pegou um estandarte. Você sabe o que é um estandarte? Um estandarte é uma bandeira, não é uma bandeira assim, é uma bandeira assim, que tem o emblema do rei ou o emblema do reino, ou a logomarca do rei ou a logomarca do reino. Quando os soldados iam à guerra, eles levavam na frente o estandarte. É uma bandeira descendo. Em vez de ser uma bandeira assim, é uma bandeira vertical. Em vez de ser uma bandeira horizontal, obrigado pela ajuda. Em vez de ser uma bandeira horizontal, é uma bandeira vertical. Não sei se alguém já viu estandarte. Nos filmes da Idade Média, sempre tinha os estandartes. E aquele estandarte os soldados levavam na frente. Aquele estandarte era erguido bem alto, porque
quando o rei vencia a batalha, quando o exército vencia a batalha, o exército fincava o quê, irmão? Arrancava a bandeira do inimigo e agora fincava a bandeira do rei. Significava que a partir daquele momento, aquela terra pertencia ao vencedor. O estandarte era sinônimo de posse. Quando os portugueses chegavam no Brasil, eles traziam estandartes. E quando eles chegavam na África, quando eles chegavam na Índia, que eles tomavam posse da terra, a primeira coisa que eles fincavam na terra era o que, irmão? Um estandarte do rei de Portugal. Significava que a partir daquele momento, aquela terra pertencia a Portugal. E a noiva disse: ele me levou para a sala do banquete e ainda estendeu sobre mim um estandarte. Aleluia! Eita glória! Aleluia! Leia, por favor, Cantares 2 e 4, a parte A e a parte B. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Aleluia. Como é que os reis conquistam? Como é que os reis conquistam as terras? Com estandarte, mas levam o que na frente? O arco, a flecha, a espada. É assim ou não é? Não é assim que os reis tomam a terra dos outros? É assim ou não é? Os reis, não é assim? Eles tomam a terra dos outros pela violência. Eles tomam a terra, eles fincam o estandarte usando a violência. Jesus não. Ele conquistou o coração dela, mas o estandarte, o que era que tinha no estandarte? O amor. O amor. Quer dizer que ele dominou nossos corações. Ele fincou o estandarte dele em nossos corações. Mas não foi pela força, nem foi pela violência, mas foi pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o estandarte foi fincado no meu coração, e foi fincado no seu coração. Quem tem o estandarte do amor de Cristo, quem tem o estandarte do amor de Cristo, dê um glória para Jesus mais bonito. Ele fincou o estandarte. Fincar o estandarte é sinônimo de posse. Aleluia. Irmãos amados, Jesus, ele não atrai as pessoas, aleluia, pela violência. O reino de Deus não é pela violência. O reino de Deus é pelo amor. Aleluia. Você se sente amado por Jesus. Diz que estão proibindo. Tem um estado aqui do Brasil, bem pertinho do nosso, que o governo de lá quer proibir, criar uma lei para proibir dizer Jesus te ama. Vocês não estão sabendo disso? Quem já está sabendo desse negócio? Para proibir dizer Jesus te ama. Aleluia. O diabo não quer que as pessoas se sintam amadas por Jesus. Mas o seu estandarte sobre mim, fincado no meu coração, é o amor. Ele me ama. Ele me ama e me salvou e me batizou no Espírito Santo e me levou para a sala do banquete. Ele conquistou o meu coração. Vamos ver Oséias capítulo 11. Versículo 4, por favor, Oséias 11, 4. Dupla de 5, prepara o hino, por favor. Quero agradecer a banda que veio nos ajudar, a banda lá do Zé Tenório. Que Deus abençoe os irmãos. É misturado, né? Glória a Deus, amém. Depois dupla de 5, prepara o hino, glória a Deus. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Quem diz aleluia para Jesus? Atraí-os com cordas o que, irmãos? Atraí-os com cordas humanas. Com cordas de quê, meus amados irmãos? De amor, seu estandarte. Ele me conquistou, não foi pela força. Ele me conquistou, não foi pela violência. Ele fincou o estandarte no meu coração e tomou posse da terra do meu coração. Mas foi pelo amor. Essa bandeira é a bandeira do amor. Aleluia. Mas para caminharmos para o encerramento, bandeira significa publicidade. Bandeira é uma mensagem, estandarte é uma mensagem. Quando havia patriotismo nos Estados Unidos e no Brasil, que o patriotismo, os irmãos sabem que a nova
a nova desordem, a velha desordem mundial. Eles chamam de nova ordem mundial, não é assim? Mas eu chamo de velha desordem mundial. É para tirar o patriotismo das pessoas, é para que as pessoas não amem mais a sua nação, é para que as pessoas não amem mais o seu país, é para as pessoas odiarem os seus países. Mas quando as pessoas amavam os seus países, o que era que elas sempre tinham? Nos Estados Unidos, eu vou usar os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos era o país mais patriota. Hoje, os próprios americanos estão tocando fogo na bandeira. A bandeira é um símbolo. A bandeira é um símbolo de patriotismo. A bandeira é um símbolo de lealdade. A bandeira é um símbolo de compromisso. A bandeira é um símbolo de identidade. A bandeira é um símbolo de alegria, de orgulho. E a bandeira é o símbolo de alegria da pertença, de pertencer àquele país, né? Tinha uma música popular que dizia: eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, cor de anil. Quando havia patriotismo, as pessoas erguiam a bandeira. Eu me lembro que quando eu era criança, todo mundo no desfile queria levar a bandeira do Brasil. Era um privilegiado. Quem levava a bandeira do Brasil era privilegiado. Ia todo orgulhoso, significava: eu pertenço a essa pátria, eu amo esta pátria, eu sou da pertença desta pátria, eu tenho alegria de pertencer a esta pátria, eu tenho amor por esta pátria. Quem levava a bandeira do Brasil. E lá nos Estados Unidos e em outros países era assim. Embora que hoje a desordem está acabando com isso, a velha desordem mundial está acabando com isso. Meus amados irmãos, bandeira fala de pertença, bandeira fala de publicar. Quando você ergue a bandeira, você está publicando. Aleluia. Jesus, ele demonstra o seu amor por nós, e nós devemos erguer a bandeira dizendo: Jesus, nós também te amamos. Nós devemos erguer o estandarte. Aleluia. Aleluia. Jesus nos honra publicamente, e nós temos que honrar a Jesus publicamente. Apocalipse 3:9. Apocalipse 3:9. Glória a Deus. Veja que tem uma revelação aí. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Jesus coloca uma bandeira para todo mundo ver que nos ama. Se você é amado por Jesus, ele vai colocar uma bandeira e todo mundo vai ver. Essa pessoa tem uma bandeira de Cristo na vida dela. Essa pessoa é amada por Jesus. Eu vou mostrar para todo mundo que te amo. Glória a Deus, nesta noite ele está falando com você. A bandeira está fincada e todo mundo vai ver essa bandeira tremulando na sua vida. A bandeira do amor de Jesus, a bandeira da predileção de Jesus na sua vida. Ele diz: eu vou mostrar para todo mundo. Eles vão saber que eu te amo. Aleluia. Aleluia. Tem bandeira aí na tua vida, tem bandeira ensanguentada, tem bandeira tingida de sangue, para todo mundo ver. Jesus vai mostrar a todo mundo que ele te ama. Ele vai ficar uma bandeira que vai tremular e todo mundo vai ver. Aquela pessoa é amada. Aquela pessoa é amada. Agora você não pode se envergonhar de Jesus. Você tem que levantar a bandeira e dizer: Jesus, eu também te confesso publicamente. Ele confessa publicamente que lhe ama, e você tem que confessar publicamente que o ama. É uma reciprocidade. Você tem que mostrar ao mundo que tem compromisso com ele, que você levanta a bandeira dele. São Mateus 10:32, para encerrarmos. Ainda tem muita coisa, mas não vai dar. Vai ficar para a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Olha o que foi que Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Quem não tem vergonha de Cristo aqui? Quem não tem vergonha de confessar Jesus? Quem não tem vergonha, dê um glória para Deus nessa noite. Ele disse: se você levantar a bandeira diante dos homens, se você me confessar diante dos homens. Estão querendo calar a nossa boca. Mas eu quero dizer à igreja que não tem quem faça a igreja enrolar a bandeira. Aleluia. Glória, estão querendo tirar a bandeira da nossa mão, mas não tem Satanás do inferno que possa arrancar a bandeira da nossa mão. Quem pode dar glória para Jesus? Quem vai continuar com a bandeira balançando, a bandeira do amor de Cristo, a bandeira do Calvário? Quem vai continuar com este estandarte? Não tem quem tire essa bandeira da mão da igreja. Não tem quem tire esse estandarte da mão da igreja. Jesus disse: quem balançar essa bandeira, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Irmão, estão aí as leis para que a gente enrole a bandeira. Estão fabricando leis diabólicas para que a gente enrole a bandeira. Mas não adianta. Lá na China, o Partido Comunista Chinês, há mais de 70 anos, mandou a igreja enrolar o estandarte, mandou a igreja enrolar a bandeira, mas não teve jeito. Fecharam as igrejas, mas a bandeira não foi enrolada. A igreja cresceu na China, porque para onde os crentes iam, na fábrica, no trabalho, na vizinhança, era agitando a bandeira do Calvário, falando de Jesus, confessando Jesus, pregando Jesus, e a igreja cresceu. Segundo estatísticas, tem mais crente na China do que no Brasil, 3 vezes mais. O governo do Irã fez, desde muitos séculos, que o governo do Irã mandou a igreja enrolar a bandeira e enterrar a bandeira. Foi pior. Não sei se você viu no Mensageiro da Paz desse mês. Não sei se alguém recebe, é assinante. Se não é, procura na CPAD. Um batismo. Todo dia está se batizando gente no Irã. Aleluia. Um país islâmico, inimigo do evangelho. Aleluia. Aleluia. Mas todo dia tem gente aceitando Jesus, porque mandaram a igreja enrolar a bandeira. Mas a bandeira da igreja está hasteada, o estandarte da igreja está hasteado. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nesta noite? Balance assim a sua mãozinha, em sinal de que a sua bandeira, o seu estandarte